Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai teorizar sobre quem é Peter Doppler em Dark. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso mês Dark, mas fica de olho por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve e assina o sininho de notificações, porque ainda tem mais vídeos essa semana. E fiquem tranquilos, porque assim que lançar a temporada, a gente vai fazer mais vídeos analisando o que foi respondido, o que faltou responder, se o final foi bom, se não foi. E voltando aqui pro Peter Doppler, eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que o Peter, ele é um dos personagens mais misteriosos da série inteira. A família Doppler no geral, né? A gente descobriu nessa segunda temporada que a Charlotte, na verdade, ela ao mesmo tempo que é mãe da Elizabeth, ela é filha da Elizabeth como Noah, e o Peter, a gente sabe que ele é filho do Helge. E essa foi a premissa que foi apresentada pra gente desde o início da série. E, inclusive, Dark é tão primorosa, a série tava tão bem costuradinha desde o início, que a primeira cena do primeiro episódio da primeira temporada é um grande mural de fotos. E se vocês pararem pra prestar atenção, todas essas fotos juntas, elas formam meio que uma árvore genealógica. E a foto do Peter, ela aparece nessa árvore genealógica lá no canto direito, conectada sim ao Helge. Então parece de fato que o Helge seria o seu pai. Só que nesse mural também tá falando que o Helge é filho da Greta com o Bernd Doppler. Mas a gente sabe que, na verdade, a Greta na segunda temporada, ela teve uma revelação com o Noah em que ela confessa que ela nunca sentiu muito amor pelo Helge, porque ela queria que ele nunca tivesse nascido, porque ele não foi um fruto do amor, e ela acha que ele então não seria filho do Bernd. Então, se existe uma possibilidade do Helge não ser filho do Bernd e lá no mural eles estarem conectados, talvez também haja a mesma possibilidade do Helge com relação ao Peter. Talvez, apesar deles estarem conectados no mural, o Peter não seja de fato filho do Helge. Uma outra coisa que faz a gente questionar se realmente Helge e Peter seriam parentes é o fato do Bernd, lá em 1987, quando ele tá passando a usina adiante para Cláudia, ele falar que a usina é o único legado que ele possui. Gente, se ele tivesse de fato um netinho, será que não foi um pouco pesado demais falar que uma usina é o único legado dele? Por esses motivos que eu falei, nesse vídeo a gente vai brincar um pouquinho com as possibilidades sobre quem seria tanto a mãe quanto o pai do Peter Doppler. E, gente, vão ter umas teorias aqui que eu vou dar uma viajada um pouco maior, então já peço desculpas se a minha mente ficar aqui voando demais. Antes de falar especificamente sobre a origem do Peter Doppler, eu queria apontar que tem uma foto, que é inclusive a foto que a Elizabeth encontra nos alfarrapos do Tannhaus, em que aparecem as pessoas que são os membros da Sic Mundus. E é nessa foto, inclusive, que a Elizabeth acaba reconhecendo o Noah como o cara que ela encontrou naquele dia que ela se perdeu. O que é muito interessante sobre essa foto é que a gente consegue já identificar 6 pessoas nela. Da esquerda para a direita, a gente tem o adulto que a gente acredita ser o Bartosz, independente de ser o Bartosz ou não. Foi aquele adulto que foi assassinado pelo jovem Noah lá no primeiro episódio da segunda temporada. Do lado dele, a gente tem o Magnus, que comprovadamente é o Magnus. Depois, a Francisca, que não é confirmada, mas como tava ali do lado do Magnus, tudo indica que seja, sem contar que as atrizes são muito parecidas. Sentadinho no centro da foto, a gente tem o Adam. Do lado direito dele, em pé, a gente tem a Agnes e do lado dela, o Noah. Tirando essas pessoas que a gente conhece, aparecem ainda na foto outras 7 pessoas, dos quais 3 homens e 4 mulheres. Será que um desses homens é o Peter Doppler? Porque se o Noah é o pai da Charlotte, a gente tem que o sogro do Peter faz parte da Sic Mundus, a irmã do sogro, no caso a Agnes, e uma das filhas dele faz parte da Sic Mundus. Se tem tanta gente nessa família fazendo parte da Sic Mundus, eu não ia me surpreender se o Peter fosse uma dessas figuras aí na foto. E eu acho que a fisionomia dele lembra, inclusive, essa pessoa que tá à esquerda do Bartosz. Pelo menos eu acho que ele teria a altura certa para ser o Peter. Ainda antes da gente falar de quem são os pais do Peter, no novo trailer a gente vê que o Peter, ele aparece mais barbado e ele tá analisando um conjunto de fotos onde parece ser um outro bunker, provavelmente lá do mundo alternativo. E a gente fala isso porque as fotos que ele tá analisando são fotos de vários corpos. Só que esses corpos, eles não estão com aquela marca da máquina do tempo lá do mundo do Jonas. Os olhos deles não estão queimados nem nada. Isso pode apontar que nesse mundo alternativo em que a Marta faz o papel do Jonas,
talvez o mecanismo da máquina do tempo que falhe seja outro. E aí, no caso, o efeito colateral dele não seja necessariamente queimar os olhos e estourar os tímpanos. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse trailer é que todo esse quadro do Peter olhando de costas, todo esse mural de fotos, lembra muito uma cena que a Charlotte tem quando ela tá investigando esses crimes. Isso me fez pensar que será que da mesma forma que a Martha, ela interpreta o Jonas nesse mundo alternativo, será que o Peter é a nova Charlotte? Eu não acho que esse mundo não tenha Charlotte não, tá? Eu acho que tem, inclusive a gente já viu várias cenas da Charlotte no Instagram do Baron Bodar, em que o cabelo dela tá diferente, dando a entender então que ela seria de um outro mundo, mas eu fico pensando se de repente eles não inverteram os papéis. Agora o Peter que é o tal do investigador. E agora vamos mergulhar nas teorias sobre qual seria a origem do Peter Doppler. No último trailer que foi liberado de Dark, no trailer da trilogia, a gente consegue ver com clareza que as nossas teorias estavam certas e Hannah Kahnwald, que agora tá se passando em 1954 por Katharina Nielsen, começa assim um affair com Egon Tiedemann. Tem uma das cenas do trailer que, se você pausar e prestar bastante atenção, ela aparece com o colar de São Cristóvão, que era uma teoria que a gente já tinha feito no nosso vídeo sobre o que vai acontecer no final. E tem um homem, aparece a silhueta de um homem ali com ela. Se a gente comparar essa silhueta com o rosto do Egon, fica bem parecendo que realmente o caso que ela teve lá em 54 foi sim com o Egon Tiedemann. No caso, o pai da Cláudia. E por que isso é relevante pra gente nesse momento em que estamos falando de Peter Doppler? Partindo do pressuposto que Hannah e Egon têm sim um caso, talvez seja por isso que a Cláudia tenha ficado um pouco ressentida e magoada com o Egon. Eu sei que tem muitos de vocês que deixaram lá nos comentários pra gente que vocês não acham que ela não gosta do pai ou tem algum ressentimento, só que ela é muito workaholic mesmo, mas eu tenho essa vibe dela. É como se ela guardasse algum tipo de rancor do Egon. E pra mim esse fato justificaria muito isso. Porque vamos lá, e se Hannah e Egon têm um filho? E aí, por vingança, a Cláudia, depois que ela se torna viajante no tempo, ela não pega esse filho, rouba deles e leva lá pra 1987. Porque se a Cláudia tivesse precisando de alguém pra encobertar ela de alguma coisa e pra cuidar de uma criança por ela, ninguém melhor pra tarefa que o Helge, que a gente percebe que teve algum tipo de paixonite por ela. Então talvez a Cláudia esteja usando sim a bondade do Helge pra fazer com que ele se passasse por pai do Peter. Mas não necessariamente foi isso que aconteceu para Hannah e o Egon serem pais do Peter. Uma outra coisa que eu fiquei pensando é que talvez eles tenham tido só um casinho e a Hannah tenha saído de Vinden antes de contar pro Egon que estava grávida. No episódio de flashback que eu adoro de paixão, que é o 6º episódio da 2ª temporada, a Hannah confidencia pro Ulrich que o que ela mais queria era um mundo sem Vinden. Ela demonstra então que ela não tem apego nenhum para essa cidade, que ela acha aquilo o fim do mundo, que ela estaria louca pra ir embora de lá. Será que quando ela fica grávida do Peter, ela não resolve exercer essa vontade dela? De repente ela sumiu de Vinden, foi pra uma outra época e pra uma outra cidade, aconteceu alguma coisa com ela que a gente não sabe o que, e o Peter é obrigado então a voltar pra 1987. E uma vez que o Peter esteja em 1987, a Cláudia pode ter feito uma ponte entre ele e o Helge pra pedir que o Helge fingisse ser o pai do Peter. Agora, quem viu o nosso vídeo do que vai acontecer no final, sabe que a gente tem uma teoria sobre a mulher do lago ser a Hannah. Não vou falar aqui sobre a teoria da mulher do lago, se você ficou curioso, vou deixar aqui linkadinho na descrição do vídeo. Se a Hannah for a mulher do lago, se ela morrer afogada nesse lago, talvez antes dela morrer afogada, ela tenha tido o Peter, a Cláudia tenha surrupiado o bebê, levado pra algum lugar pra ele crescer, e aí em 1987 a Cláudia pega o bebê e leva pro Helge pra fingir que é filho dele. Já viram que pra mim tudo envolve a Cláudia, né? Não importa aí quem é mãe, quem é pai, a culpa é da Cláudia. Eu tenho uma suspeita muito forte de que o Peter, em algum momento da vida, ele vai acabar se envolvendo na Sigmundus e acreditando muito naquilo dali. E eu acho que faz sentido o Peter ser de uma outra época, porque primeiro eu acho que ele é muito sofrido. Ele tem um conflito muito grande entre a sexualidade dele e a vontade dele de manter a família dele unida. E ele parece sempre se sentir muito culpado de tudo. E pra mim essa confusão que ele tem muito grande na cabeça dele pode ser refletida pelo fato de que ele não é daquela época. Que ele sempre soube das viagens no tempo, que ele nasceu e cresceu em uma outra época e talvez em uma época em que você se envolver
envolver com uma mulher transexual fosse mais tabu do que é, infelizmente, hoje em dia. Nossa segunda teoria é uma teoria que eu sempre acreditei, porque na minha cabeça isso faz muito sentido. E se o Peter fosse o outro cúmplice do Boris Nivald no assassinato do verdadeiro Alexander Koller? Primeiro é bom a gente reforçar que ainda não tem nenhuma prova de que o verdadeiro Alexander Koller tenha sido de fato assassinado. Tem gente que acredita que era o verdadeiro Alexander Koller que era o cúmplice do Boris. Eu não acredito muito nisso e pra mim o Alexander de verdade tá morto porque o Boris, ele assume a identidade do Alexander. Ele que fica com o passaporte do Alexander Koller. Se o Alexander Koller verdadeiro tivesse vivo por aí, ele me emprestar desse passaporte. Então eu sou uma das pessoas que acredita que o Boris teve um cúmplice e eles dois juntos tiveram por algum motivo pra manter a ordem temporal matar o Alexander Koller. E por que pra mim essa pessoa pode ser o Peter? Bom, gente, o motivo é muito simples. O Peter e o Boris, eles são os únicos adolescentes que vão se tornar adultos nas 4 famílias de Vinden lá em 2019 que têm um passado sombrio e fora de Vinden. A gente tem um total de 8 adultos que lá em 2019 seriam os protagonistas das 4 famílias principais de Vinden. Peter e Charlotte Doppler, Alexander e Regina Tiedemann, Katarina e Ulrik Nielsen e Hannah e Michael Kahnwald. Tirando Alexander, que é o Boris, e o Peter, todos esses outros adolescentes, eles eram adolescentes de Vinden em 1986. Mas ora bolas, vamos aí concatenar as ideias. A gente tem uma manchete de jornal falando que existe um crime que tem 33 anos que não tem solução, de um assassinato e desaparecimento de uma pessoa lá em Marburg, e que os 2 criminosos continuam à solta. Nós temos uma cidade em que todo mundo ali é de Vinden e todo mundo se conhece. Só existem 2 forasteiros dessa cidade. E os 2 chegam na cidade com meses de diferença? Isso é ou não é muito suspeito? Comenta aqui embaixo se você também acha que tem alguma coisa muito errada nisso aí. Uma outra coisa que me faz pensar muito nessa possibilidade do Peter ser um viajante é que vocês me apontaram isso em vários comentários dos vídeos. Se a gente pega o mural que o Adam tem lá na sede da Sigmundus, que contém todas as famílias de Vinden, a gente consegue ver que a foto do Peter está em preto e branco. Aliás, essa série é incrível. Se vocês tiverem um tempinho, fiquem analisando esse mural, porque é impressionante como eles conseguiram agrupar todas as famílias ali ao redor do mural principal, nas laterais, e aí no centro do mural a gente tem as 4 fotos envolvendo as 4 famílias, e aí embaixo delas eles fizeram uma coisa muito interessante. Enquanto em cima do mural a gente tem o Eric e o Yasin, que foram vítimas da máquina do tempo do Noah, e à direita uma mulher que eu não consegui identificar quem é, lá embaixo do mural, na parte que tá no lado da família Doppler e Nielsen, a gente tem a foto de Agnes e Noah. E no lado da família Kahnwald e Tiedemann, a gente tem a Silja, que é aquela mulher do futuro que ajuda o Jonas a escapar de 2052. Só pra fechar aqui então o nosso parênteses desse mural maravilhoso, eu acho que a posição dessas fotos indica que aquela teoria de que Francisca e Magnus sejam os pais de Agnes e Noah é verdade. E aí, pelo fato dos 2 serem um produto da família Nielsen com Doppler, que eles estariam ali embaixo dessas famílias nesse mural. E aí eu fiquei me perguntando que essa Silja, então, ela deve ser filha ou de um produto dessas famílias ou de alguém dessas famílias que seriam Kahnwald ou Tiedemann. Será que ela é filha da Hannah realmente? Desculpa, fecha parênteses, mas é que eu me empolguei muito quando eu vi esse mural. Voltando agora pro Peter, como eu estava falando, a foto do Peter nesse mural ali na extrema direita do vídeo, ela tá em preto e branco. E se vocês tiverem uma visão ampla desse mural, todas as fotos das pessoas que estão em preto e branco são fotos de fato muito antigas. Eles não colocaram a foto preto e branco para dar uma estilizada. Sem contar que os adolescentes de 1986 que estão nessa foto estão coloridos. É o caso, por exemplo, da Katarina e da própria Charlotte, que tá no núcleo Doppler bem pertinho da foto do Peter. E se os adolescentes de 1987, eles estão coloridos nesse mural, como é que o Peter, em uma foto que parece que ele já é um jovem adulto, está em preto e branco? Pra mim isso realmente é um forte indício de que o Peter é sim um viajante do tempo. Vamos agora aos problemas dessa teoria de que o Peter seria cúmplice do Boris Nivald. Pra mim o maior problema disso é justamente os meses que eu mencionei anteriormente. Se os 2 eram cúmplices e cometeram um crime juntos, por que eles tiveram meses de diferença para chegar em Vinden? Porque o Boris Nivald, a gente sabe que ele chegou em Vinden em 1986 porque ele falou pro Clausen que ele chegou em Vinden semanas depois do desaparecimento do Mads Nielsen. Inclusive seria justamente por isso que ele não
não poderia ser um suspeito desse crime. Já o Peter, ele falou que ele chegou em Vinden em 1987, meses depois do acidente que o Helge se envolveu. Então, se eles dois realmente fossem cúmplices, onde é que estava o Peter durante um período aí de uns 10 meses? A próxima teoria que eu vou falar é uma teoria que eu não fiz, mas eu queria ter feito porque eu acho que faz muito sentido. Eu fiz muita pesquisa para fazer esse vídeo e uma dessas pesquisas me levou à teoria de que o Peter pode ser pai do Helge. Sim, você ouviu direito. Como isso poderia acontecer? Bom, para essa teoria, lembra que a Greta teve uma conversa lá com o Noah falando que ela achava que o Helge não era filho do Bernd e que o Helge ele não foi produto de amor? Essa teoria diz que de alguma forma o Peter ele foi obrigado pela Sigmundus a se relacionar com a Greta. Dessa relação surgiu o filho Helge. O Peter, como todo bom viajante no tempo, Foi pra um outro tempo fazer sabe-se lá o quê? e aí, quando ele volta para 1986, ele encontra novamente o Helge, que na verdade é o seu filho, totalmente incapaz e quebrantado. E ele passa a cuidar desse filho sob o pretexto de, na verdade, ser o seu pai. Isso para mim faz muito sentido, porque como a gente conhece a relação dos dois só depois da demência ou da incapacidade do Helge, a relação entre os dois ela é muito paternalista. O Peter trata sim o Helge como se fosse o seu filho. E lógico, a gente sabe que é isso porque quando a gente fica mais velho, a tendência natural das coisas é que os filhos cuidem dos pais. Tudo bem, não tô questionando isso. Agora, eu adorei essa teoria porque eu acho que seria muito curioso e muito dark, por sinal, se na verdade a gente descobrisse que pai e filho São, na verdade, filho e pai. Nossa quarta teoria sobre quem é Peter Doppler. Talvez o Peter possa ser o filho da Yasmin. Se você não quer ficar sabendo das fotos do Instagram do Baran Bodar, eu vou pedir pra você pular um minutinho desse vídeo. Pra quem ficou e pra quem viu o nosso vídeo sobre o que vai acontecer no final, a gente falou que a secretária da Cláudia, a Yasmin, ela aparece em uma das fotos do Instagram do Baran Bodar grávida. E no primeiro trailer de Dark que foi liberado, da terceira temporada, ela aparece sendo ameaçada pelas 3 versões daquele homem misterioso. E se, na verdade, o filho dela não fosse o Peter e aquele homem misterioso não tivesse querendo roubar o bebê dela? Porque existe uma teoria, e eu tô achando que faz muito sentido, que é que esse homem misterioso, ele representa pro mundo da Marta exatamente o papel que a Cláudia tem no mundo do Jonas. E eu acho que isso faz total sentido, principalmente porque pra Cláudia, na cabeça dela, ela tá querendo destruir a Sigmundus. E o que a gente vê esse cara fazendo no trailer? Destruindo a Sigmundus. Então seria muito interessante se no mundo do Jonas tivesse um Adam e a Cláudia estivesse lutando contra esse Adam, e lá no mundo da Marta tivesse uma Eva e quem estaria lutando contra essa Eva seria esse tal desse homem misterioso. E aí o que é legal sobre essa teoria é que se esse homem misterioso consegue roubar esse bebê, talvez o Peter Doppler ele tenha sido criado num mundo alternativo. Porque o que a gente fica sabendo é que a Marta ela vai levar esse Jonas lá pro mundo dela. Ou seja, apesar da gente ter 2 mundos, o Jonas ele é um personagem que é o mesmo nos 2 mundos. Não tem Jonas versão mundo Jonas e versão mundo Marta. E se o Jonas não for esse único personagem que é exclusivo? Será que tem algum outro viajante no tempo que fique alternando entre esses 2 mundos? E se o Peter Doppler não for um desses casos? E mais que isso, e se o próprio Boris Nivald também não for um viajante no tempo que alterna entre esses 2 mundos? Para finalizar a nossa última teoria, será que o Peter Doppler poderia ser filho da Cláudia com o Tronte? Porque já foi apresentado pra gente que esses 2 personagens eles têm um caso. A nossa principal aposta era que o Tronte era pai da Regina, que é a filha da Cláudia. Mas vai que, e se a Cláudia ela teve mais de um filho e na verdade Regina e Peter são irmãos? Nesse caso, por ter sido um filho fora do casamento, talvez a Cláudia tenha pedido para que o Helge cuidasse dele como um favor, como se fosse o seu próprio filho. E como a gente já falou, como o Helge era apaixonadinho pela Cláudia, ele faria tudo por ela. A minha única dúvida dessa teoria, e eu não gosto muito dela, porque tá, tudo bem, ele era o filho bastardo da Cláudia com Tronte. Ele só chegou em Vinden em 1987. Então onde é que tava o Peter ao longo de todos esses anos até a Cláudia supostamente passar ele adiante pro Helge? E por que ele tava fora de Vinden? Essas coisas pra mim não batem muito na teoria. Mas esse foi o nosso enorme vídeo com teorias sobre quem é Peter Doppler. Eu queria muito que vocês comentassem aqui a opinião de vocês, principalmente porque o nosso último vídeo pra fechar essa semana Dark vai ser um vídeo com as melhores teorias feitas por vocês. E a gente vai pegar essas teorias justamente dos
esses comentários que vocês deixarem aqui nos vídeos. Então, se você quer ser citado em um vídeo nosso, não se esqueça de comentar nos nossos vídeos sobre as teorias mais loucas que vocês tiverem. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso ajuda demais a gente. Um beijo e até a próxima!